Nós temos agora a segunda questão, onde eu trato especificamente de radioatividade. E como já havia citado anteriormente, nós temos 30 anos do acidente nuclear de Chernobyl. Tá ok? E por conta dessa data rememorativa, lógico, não há nada o que se comemorar, só relembrar, só pontuar algumas questões, é provável que a comissão, levando em consideração esse aspecto, seja, vamos assim dizer, no mínimo coerente em exigir, em cobrar, em questionar alguma coisa relativa à radioatividade. Tudo bem? Então, nós temos a segunda questão que diz o seguinte: explosão espalhou radiação e contaminou milhares de pessoas na Ucrânia e nas áreas vizinhas. Chernobyl, na Ucrânia, ainda guarda as marcas da explosão do reator 4, que espalhou radiação pelo país e pelos territórios vizinhos em 26 de abril de 1986. Na época, a usina era responsável pela produção de cerca de 10% da energia utilizada na Ucrânia. Com 4 reatores e mais 2 em construção, Chernobyl era um símbolo do avanço da União Soviética. As causas da tragédia nuclear ainda são motivo de discussão. Alguns especialistas apontam erros humanos, enquanto outros avaliam erros no projeto. A razão mais aceita é a união das duas falhas. No dia da explosão, estava agendado um procedimento de rotina no reator 4. Ele seria desligado e os responsáveis aproveitaram para fazer um teste. Um problema de resfriamento fez com que o teste terminasse de forma trágica. O acidente lançou 70 toneladas de urânio e 900 de grafite na atmosfera. Tá ok? A respeito da contaminação por radiação em Chernobyl, pode-se afirmar que esta região permanece inabitável por 30 anos, principalmente devido ao fato de ter sido liberada grande quantidade de... E aí eu tenho algumas alternativas, eu tenho algumas discussões, mas vamos lá. Na história da humanidade, até hoje, nós conhecemos vamos assim dizer, alguns acidentes nucleares, algumas catástrofes nucleares. Nós podemos citar a mais importante delas, no caso, Chernobyl, o acidente de Chernobyl em abril em Pripyat, na Ucrânia. Importante lembrar que a cidade de Chernobyl, a região de Chernobyl, foi criada exatamente para que os funcionários dessa usina nuclear habitassem em determinada região. Então essa região foi criada para isso. Nós temos, além de Chernobyl, nós temos Three Mile Island, nos Estados Unidos, em 1972. Nós temos, por exemplo, um acidente nuclear recente no Japão, na usina de Fukushima, e alguns eventos isolados, como, por exemplo, o acidente de Goiânia da liberação do Césio-137. Entretanto, é importante você perceber que a natureza desses acidentes é diferente. E ela é diferente por conta do quê? Vários aspectos. Um deles, a maioria das usinas nucleares trata do quê? Da fissão nuclear. Fissão nuclear, comumente, fissão nuclear do urânio. Não necessariamente, obrigatoriamente do urânio. Você pode obter fissão nuclear de outros elementos químicos, como por exemplo o plutônio. Mas o urânio, por conta da sua abundância, por conta do manuseio, por conta do know-how adquirido até então, é o elemento químico preferido dessas usinas. Mas eu insisto e repito, não é obrigatório. É preferível, prefere-se, indica-se, recomenda-se a fissão do urânio. Durante a fissão do urânio, além de produzir uma grande quantidade de energia, uma quantidade de energia expressiva, uma quantidade de energia significativa, ocorre também a liberação de um material indesejável. Material esse chamado lixo radioativo. Lixo radioativo esse que contaminará a água do sistema de aquecimento do reator nuclear e que, portanto, torna-se inviável de ser descartada. Essa água contaminada com lixo radioativo, que no caso podem ser isótopos de césio, de criptônio, de bário, de estrôncio, etc., dependendo do processo de fissão, que nesse caso não convém aqui discutir, mas esse lixo radioativo contamina a água, além dos nêutrons que lá estarão, e esse lixo ele se torna inviável de ser armazenado em algum lugar.
No caso da usina de Chernobyl, o que ocorreu? Todo reator nuclear tem um envoltório de contenção, onde esse envoltório de contenção, no caso, na emergência, na situação de um acidente, ele contém, ele retém, ele detém, ele mantém, use o termo que você quiser, esse lixo radioativo e o material radioativo, ou seja, o combustível nuclear, a uma determinada região. Ocorre que, na explosão de Chernobyl no reator 4, o que ocorre? O envoltório de contenção explode. E quando esse envoltório de contenção explode, todo o material radioativo, incluindo o combustível nuclear, incluindo o lixo radioativo derivado da fissão nuclear, ele é espalhado pelo ar. Ele se dissipa pelo ar. E as massas de ar levam esse material radioativo para toda a Europa. 3/4 da Europa se contaminam com esse material radioativo que é levado pelo ar. Diferente da situação de Fukushima, no Japão. A usina de Fukushima, no Japão, também tem um problema no seu reator. Entretanto, o envoltório de contenção da usina no Japão, ele não explode, ele não se danifica. Então, o que ocorre? O material radioativo da usina de Fukushima é mantido pelo sistema de contenção, pelo envoltório de contenção. Então, na usina de Fukushima, no Japão, o material radioativo, ele explode dentro do reator, ele se dissipa dentro do reator, mas ele não passa do envoltório de contenção. E por isso, observe bem, a usina de Fukushima, ela é isolada, mas não houve uma morte, não houve nenhuma baixa. Ao contrário da usina de Chernobyl. Quando a usina de Chernobyl libera pelas massas de ar o seu material radioativo, o que vai ocorrer? E aí, por que a usina de Fukushima é habitável? A região de Fukushima é habitável e a usina de Chernobyl, em Pripyat, na Ucrânia, até hoje é inabitável. Há duas diferenças. A primeira delas, o material radioativo liberado na usina de Chernobyl, em Pripyat, na Ucrânia, ele vai para o ar e é dissipado pelas massas de ar, contaminando a vegetação, contaminando o solo, contaminando o lençol freático, contaminando os animais, a fauna e a flora, inclusive. Ora, essa contaminação, ela não pode ser eliminada, ela não pode ser extinta a médio e curto prazo. A curto e médio prazo não existe isso. Portanto, essa desinfecção, essa desintoxicação, essa eliminação desse material radioativo, vamos assim dizer, não ocorre de maneira imediata. Então nós temos em Pripyat, na Ucrânia, um solo contaminado, nós temos flora e fauna contaminados, nós temos água contaminada, lençol freático contaminado. E, portanto, essa contaminação vai por anos e anos e anos. É essa a diferença do que ocorreu no acidente de Chernobyl com outros acidentes nucleares, outros processos nucleares, como, por exemplo, esqueci de citar, a questão da bomba nuclear do Japão. Aliás, não só Hiroshima quanto Nagasaki. As bombas nucleares no Japão, Hiroshima e Nagasaki, não tornaram essas regiões inabitáveis por conta do quê? Da quantidade de material radioativo. Em Chernobyl nós temos toneladas de material radioativo. Em Hiroshima e Nagasaki, lembre a bomba de Hiroshima, o material radioativo, o material fissionável, pesava 900 gramas. E 900 gramas de material radioativo, venhamos e convenhamos, comparado a toneladas de material exposto em Chernobyl, não tem a mesma dimensão. Portanto, por que hoje Chernobyl permanece inabitável? Devido à grande quantidade de material radioativo que estava na usina. Então, dessa maneira, análise dos itens, vamos lá. Item A. Material radioativo que contaminou solos, vegetação, rios e lagos. Essa é uma alternativa viável, é, portanto, uma alternativa verdadeira. Tá ok?
Quanto às demais alternativas, alternativa B, energia térmica que comprometeu a qualidade dos solos, vegetação, rios, lagos, etc. Insisto, repito, não seria a energia liberada, o calor liberado, que teria comprometido a região de Pripyat na Ucrânia. Item C, gases do efeito estufa que ocasionaram um grande aumento da temperatura do meio. Não é a questão dos gases, é a questão do material radioativo que contamina o sistema. Item D, a energia radiante que possui alto poder de penetração, causando sérios problemas de saúde. Que a energia radiante teria a ver no sentido de falarmos de radiação gama, de raio-x, algo nesse nível, manifestações de ondas eletromagnéticas, tudo bem, mas esse não seria o fator, esse não seria o grande responsável pela questão de Pripyat tornar-se inabitável. E aí nós temos alternativa E, material particulado gerando poluição térmica. Gente, temos algumas incoerências. Material particulado seria o quê? Carbono na forma de fuligem, sólidos que estão no ar, que poderiam causar algum tipo de poluição térmica, no que diz respeito à inversão térmica, no que diz respeito ao smog fotoquímico, no que diz respeito a um aquecimento global. Não é o caso, não é a situação. Pela terceira vez, eu repito, o caso é que Chernobyl torna-se inabitável por conta do material radioativo que estava em grande quantidade e que contaminou solo, lençol freático, flora, fauna, etc. Tudo bem? Portanto, alternativa correta, alternativa A.